Olá meus amores, esta é a primeira parte do vídeo. Colocaremos no canal a segunda parte em breve. Deixem nos comentários se estão curtindo os vídeos com as traduções em voz. Se está sendo útil, nos ajudem com esse projeto compartilhando e deixando o seu like. Agora apertem os cintos, entrem na nave estelar, e bora pra aventura! Você está ouvindo Exopolítica hoje com o Dr. Michael Salla, sua fonte para a verdade sem censura sobre o ser humano, agenda política e global extraterrestre. Clique em gostei e inscreva-se neste canal. E agora com vocês, aqui está o Dr. Michael Salla. Bem-vindo de volta a esta Exopolítica. Hoje é a semana em revisão. E vamos estar olhando para alguns desenvolvimentos realmente grandes. Esta semana que envolvem principalmente o Congresso dos Estados Unidos finalmente agindo. E por que eles estão fazendo isso? Bem, vamos entrar nisso. Vamos começar olhando para este pedaço de legislação. A admissão do congressista Tim Burchett, de que ele viu evidências em audiências classificadas no Congresso de OVNIs, que são de outro mundo e podem voar debaixo d'água. Então esta é a história que apareceu em 8 de julho. Isso saiu no Daily Mail, e foi coberto por outros sites de notícias, onde dizia que o congressista tinha visto arquivos sobre OVNIs. Ele tinha visto vídeos sobre OVNIs que tinham essa performance sobrenatural, com a capacidade de transformar a humanidade em briquetes de carvão, quer dizer, como realmente ele tinha visto as tecnologias nesses classificados de audiências. Este é Tim Burchett, que está no Comitê de Supervisão da Casa, supervisionando audiências de OVNIs, dizendo que ele viu essas naves. O que ele diz é que as naves extraterrestres podem viajar anos-luz nas velocidades que vimos nas 5 físicas, como as conhecemos. Então foi isso que Burchett disse durante este podcast. Então ele admitiu que existem essas audiências sigilosas, onde os congressistas estão sendo autorizados a ver muito material sobre OVNIs, que ainda não foi divulgado ao público em geral, e eles querem que isso seja divulgado, e eles querem que membros do Congresso como Tim Burchett e outros queiram liberar isso para o público, e esse é nosso esforço para ter esse material lançado. Este é um grande impulso acontecendo dentro do Congresso e veremos como isso se desenrola em termos de nova legislação, que está sendo proposta para 2024. Então vamos passar para a próxima grande história. Esta é uma entrevista que fiz com Helena Dunham em meu home studio. Helena viajou para me visitar no Tennessee. Passamos um pouco de tempo juntos. Eu já fiz várias entrevistas com ela, porém esta é a primeira em que haverá mais 2 entrevistas, que sairão nas próximas semanas. Então aqui está a primeira, que discute a história dos Anunnaki, o retorno de Enki, e o impacto na divulgação de OVNIs. Então isso é muito significativo porque Helena Dunham é uma testemunha em primeira mão do retorno dos Anunnaki. Ela passou um tempo na nave natal dos Anunnaki, a Nibiru, que ela diz ser, na verdade, uma espaçonave muito grande, em vez de um planeta como Sitchin. E outros interpretaram erroneamente o texto sumério, qualquer um que lesse esse material. Ele propunha que Nibiru, seu mundo natal, era esse tipo de planeta rogue que viajaria para o nosso sistema solar neste loop de 3.600 anos. Bem, Helena Dunham diz que ela realmente esteve no Nibiru, que não é um desonesto planetito, é de fato uma nave-mãe muito grande, de forma esférica, que tem aproximadamente o tamanho da nossa Lua. Então estamos falando de algo próximo a 2.000 milhas de diâmetro. Quero dizer, é incrível quando você pensa sobre isso em termos de tamanho, tanto quanto uma civilização alienígena sendo capaz de colonizar um outro sistema solar muito longe de seu mundo natal e que aparentemente está no sistema estelar. E então ela descreve Nibiru
o papel que desempenhou nos Anunnaki, sendo capaz de colonizar a Terra. A luta entre esses dois meio-irmãos Enki e Enlil, porque aquele Enlil era o irmão do Urão, que realmente era uma espécie de imperialista militar, que queria controlar as coisas, enquanto Enki era o cientista consumado alquimista, que queria ver até que ponto seu experimento humano poderia evoluir. Você conheça filosofias muito diferentes entre esses dois Anunnaki líderes. E como isso aconteceu em termos de humanidade? Eventualmente experimentando este grande evento de inundação? E como isso levou à devastação e à reconstrução gradual da humanidade? Ela também falou sobre o Império Atlante. Como isso era realmente uma parte do Império Anunnaki. Que a Atlântida era na verdade chefiada por Poseidon, que era ninguém menos que Enki, e como a destruição da Atlântida foi possibilitada por causa deste asteroide, um grande asteroide que era temido por Enlil, que estava no comando da frota espacial para atingir a Terra. É muito interessante esse tipo de história dos Anunnaki. E como isso se desenrola em termos de evolução de a vida na Terra. Vale a pena dar uma olhada nessa entrevista, ok? Então aqui está algo que é muito interessante, pois há um debate crescente sobre avistamentos de OVNIs, e vídeos que estão circulando pela internet. Vale a pena relembrar um avistamento de 2008 na Turquia, que foi investigado por vários pesquisadores proeminentes, incluindo Roger Lear, Jack Valley, investigadores turcos que descobriram que era genuíno. E mostra uma espaçonave com contornos de dois membros da nave ET. Então este é o vídeo. E esse é o nosso Roger Milton, e então vale a pena olhar porque, como diz o Congresso dos Estados Unidos, interessado em ver vídeos e evidências de OVNIs, esses tipos de casos históricos, que foram bem investigados, e de repente parecem ser muito mais significativo. Isso é algo que vai ser considerado como parte desse tipo de história de OVNIs que o Congresso dos Estados Unidos pediu para o Escritório Avançado de Resolução Diária, Escritório Aero, para investigar. Foi questionado pelo Congresso para investigar casos históricos de OVNIs, então sinto muito por não ter recebido a cifra certa. Esse é o Escritório de Resolução de Anomalias de todos os domínios, que é AARO. Eles devem realizar uma revisão histórica de todos os casos de OVNIs. Isso inclui esse avistamento em particular, não sabemos, mas há aqueles que dizem que deveria ser incluído, pois foi investigado por vários pesquisadores proeminentes dos Estados Unidos. Aqui está um Twitter, que eu não cobri na revisão da semana anterior. Foi enviado a mim por um visualizador e diz respeito a um exo-organismos biosféricos, um pesquisador médico estacionado em Fort Detrick, em Maryland. Este é um biólogo molecular que trabalhou do final dos anos 2000 até o meados de 2010 como biólogo molecular. Para um empreiteiro da Segurança Nacional, ele conseguiu ver essas entidades biosféricas XO. Então o que isso significa? Bem, quero dizer entidade ou organismos biosféricos XO. É apenas uma outra maneira de descrever entidades extraterrestres, ou ETs. Como eles foram originalmente chamados de entidades extraterrestres ou biológicos, assim ouvi alguém que me lembrou muito, o Emery Smith, um ex das forças dos Estados Unidos, primeiro cirurgião assistente, e ele disse que foi treinado e produziu documentos comprovando que ele foi treinado como auxiliar de primeiros socorros cirúrgicos, onde estava tentando conduzir extrações de tecido sobre entidades biológicas. Isso incluía entidades biológicas extraterrestres. Então o testemunho de Emery Smith está muito próximo do que este biólogo molecular revelou, e que isso é bastante significativo. Joe Rogan parece estar muito interessado nisso. É algo que ele cobriu anteriormente em entrevistas com pessoas que têm conhecimento sobre o encobrimento de OVNIs ou que esteve diretamente envolvido. Ele entrevistou Bob Lazar, entrevistou Stephen Greer,
ele entrevistou certo número de indivíduos que têm algum conhecimento sobre este campo, então parece que Hogg está muito interessado neste material. Há cientistas que foram solicitados para trabalhar nos corpos de extraterrestres, que foram recuperados de naves extraterrestres. Esse foi um Twitter de Hogg da semana passada. Então aqui está algo que cobri em 11 de julho. E isso mostra que a construção naval capacidade da Marinha da China, a Marinha do Exército Popular de Libertação, excede muito a da Marinha dos Estados Unidos. Aqui você vê um diagrama mostrando que devemos aumentar a capacidade da Marinha da China em comparação com a Marinha dos Estados Unidos. A Marinha da China está construindo navios, mais de 100 vezes a taxa da própria capacidade de construção naval da Marinha dos Estados Unidos. Isso é muito interessante porque apenas mostra a rapidez com que a China está alcançando o que já tem, em termos de números de navios da Marinha, a maior marinha do mundo, mesmo que em termos de tonelagem. Embora que a Marinha dos Estados Unidos tenha essas frotas de porta-aviões em termos de tonelagem, a da Marinha dos Estados Unidos é ainda maior. Mas isso logo desaparecerá. Enquanto isso se estende à Marinha Espacial da China. Eu tenho falado sobre isso em um dos meus livros, A Ascensão do Dragão Vermelho, o programa espacial secreto da China e onde a China vem construindo uma marinha secreta. E nesse livro apresento o testemunho de dados por proeminentes oficiais da Força Aérea, funcionários que sabem sobre o rápido crescimento da Marinha Espacial da China. Se a Marinha convencional da China está crescendo tão rápido por causa da sua capacidade de construção naval, em que grau isso está sendo replicado em termos da Marinha Secreta da China? Eu acredito que seja muito semelhante. E agora o que isso significa? Eu acho que isso é muito útil para entender. Por que é que de repente, o Congresso dos Estados Unidos está pressionando para ter um arquivo UAP desclassificado? Porque o Congresso dos Estados Unidos está tentando ativamente fazer com que as corporações entreguem dados, e até hardware físico de seus arquivos secretos e instalações de pesquisa ao Pentágono, que está crescendo muito rapidamente. E se a Força Espacial dos Estados Unidos e o Comando Espacial dos Estados Unidos não fizerem nada para neutralizar, a Marinha Espacial da China acabará alcançando o que os Estados Unidos construíram e implantaram secretamente no espaço desde os anos 1960 e 1970. A China está tentando recuperar o avanço que os Estados Unidos tiveram de acordo com pessoas de dentro, como William Tompkins. E a Força Aérea tem uma força espacial secreta que remonta às fontes voadoras dos anos 60 e assim por diante. Isso nos diz que o Pentágono está muito preocupado sobre como rapidamente a China está alcançando suas capacidades de construção naval, e acho que isso nos ajuda a explicar o súbito interesse em divulgação. Quero dizer, este é um dos fatores que impulsionam a divulgação. Não acho que seja o único fato, mas um dos fatores muito importantes a serem considerados. Vamos manter isso em mente, e seguir em frente. Agora aqui está algo que foi abordado na redação, e que eu acho muito significativo. Niara Slays foi entrevistada no programa de mídia alternativa, com 2 milhões de assinantes no YouTube, e ela deu seu testemunho de 1980 em primeira mão, sobre como ela, sendo uma especialista em rastreamento de radar automático, foi convidada a rastrear um OVNI, uma vez que ela realmente viu a nave, e que ela foi punida severamente traumatizada como resultado disso. Qualquer nave de gravidade que ela viu, que tinha capacidades furtivas, isso era algo que em 1980 estava sendo testado em voo contra a melhor tecnologia de rastreamento que a Força Aérea dos Estados Unidos tinha. Então o que isso nos diz é que em 1980, no intervalo de teste de tom separado, os Estados Unidos já possuíam veículos antigravidade que eram capazes de manobras rápidas, e capazes de exibir recursos furtivos, e evitar o rastreamento do radar até certo ponto. E você sabe que isso meio que explode essas alegações feitas por algumas pessoas, de que essas naves que estão sendo estudadas secretamente em instalações corporativas, não foram submetidas à engenharia reversa com sucesso. Acredito que o testemunho de Niara Slays mostra sim, que esta tecnologia foi submetida à engenharia reversa com sucesso desde a década de 1980,
e muito antes, conforme afirmado por pessoas de dentro, como William Tompkins. Então é muito importante, se vamos ter uma divulgação genuína, de que temos testemunhas como Niara, e falar sobre eles viram as naves com a engenharia reversa. E seu testemunho é meio que muito semelhante a este denunciante Michael Herrera, que Stephen Greer testemunhou em seu projeto divulgação ouvindo um casal de semanas atrás. Michael Herrera também enviou um desses ofícios ao qual estava envolvido em tráfico de seres humanos e tráfico de drogas. Niara Slays, na verdade, fazia parte desse tráfico humano que ela subiu. Ela foi em um desses ofícios. Herrera viu à distância com sua equipe de 6 fuzileiros navais, que foram interceptados por um pessoal que fazia parte do programa espacial secreto que ela viu. O testemunho de Niara Slays é muito importante para nos dar uma ideia importante sobre como essas naves são usadas e que eles estão em operação desde, pelo menos, a década de 1980. Então vamos seguir em frente e ver algumas dessas outras histórias. Isso estava na série Isla. Agora aqui está uma entrevista que fiz com Paul Wallace, sobre a história dos Anunnaki e a Bíblia, e o que isso significa hoje. Paul Wallace é alguém que fez uma extensa pesquisa sobre a história do Antigo Testamento. Ele olhou para várias passagens da Bíblia hebraica e da Bíblia cristã, que discute coisas como o contato com extraterrestres, incluindo os Anunnaki, como isso influenciou o mundo antigo. Ele explica como tudo isso se relaciona com as investigações contemporâneas de UAPs. Em seu último livro A Conspiração do Éden, ele explica como houve essa tentativa de esconder o contexto extraterrestre. Seria conhecido e descrito nos textos hebraicos anteriores, que foram encobertos por esta tentativa de desenvolver uma fé monoteísta. Assim, ao invés de falar sobre uma multiplicidade de visitantes extraterrestres ou Elohim, o Antigo Testamento foi revivido por volta de 500 a 600 a.C., para falar apenas de um Deus monoteísta, Jeová, um Deus Supremo Todo-Poderoso. Ele é um especialista na Bíblia e acho que vale a pena ouvir seu testemunho aqui no canal, e conhecer o que ele sabe sobre os Anunnaki e a Bíblia Antiga, e como isso foi influenciado pelos textos sumérios. Olá meus amores, essa foi a primeira parte do vídeo e em breve colocaremos no canal a segunda parte. Deixem nos comentários se estão curtindo os vídeos com as traduções em voz. Se está sendo útil, nos ajudem com esse projeto compartilhando e deixando seu like. Até a próxima aventura!